Áudio publicitário de hoje está com Carol, e a Carol vai falar sobre nostalgia, que eu adoro, eu amo. Quem gosta de jingle, não é que agora veio aquela expressão assim, vive no passado. Não, eu não vivo no passado. É porque eu sempre, a minha experiência de vida, né, a minha trajetória de vida é publicidade, por meio do jingle. Nada mais nostálgico do que jingle. E aí, por que você escolheu nostalgia? Eu posso falar, não sei se eu posso falar o que eu posso falar, mas enfim, antes de vir pra cá, eu tava conversando com a Lara sobre exatamente isso, que lá atrás, quando eu fui escolher o tema, né, tava vindo assim muito conteúdo pra mim nas redes sociais sobre nostalgia, só que como algo ruim, porque às vezes a gente, sei lá, alguém lança uma campanha ou simplesmente lembra de algo que fazia na infância e vê a nostalgia assim como algo ruim, mas não é algo ruim. Porque eu vejo também como a nostalgia é realmente algo que as marcas usam para realmente fazer o nosso olhar mudar em relação à nostalgia. Posso dar um exemplo? Exemplo? Por exemplo, se eu... Campanha de Natal da Coca, o óbvio, né? Por exemplo, se hoje eu tenho uma família desestruturada e se eu ver uma campanha de Natal, eu posso muito bem lembrar da época da minha família que eu era feliz. Olha só que triste, né? Mas é verdade. É triste, entendeu? Mas entendi, eu entendi. Mas assim, como tudo na vida, você tem os dois lados. Sim. Tá. Mas aí, na medida que há os dois lados, há a crítica, mas a publicidade utiliza a nostalgia para quê? Para realmente buscar, para usar as nossas memórias, né, ao favor delas. Uhum. Então, posso continuar usando da Coca? Claro. A Coca usa isso muito bem, usando sempre a mesma campanha do Urso Polar, do Natal, lá com... chega lá na Antártica, essas coisas assim, porque é uma forma que a marca usa para realmente lembrar a nossa memória das coisas que a gente já utilizou, né? Realmente trazer ali a memória, né? As lembranças realmente ligadas à marca. Ligada não só também ao produto em si, mas as memórias que a gente tem ao usar o produto. Você está falando da Coca-Cola. Como você vai contextualizar a questão da nostalgia como um problema a ser resolvido no seu trabalho de conclusão de curso? Qual é o seu problema? Ou você não vai mais trabalhar com aquele problema? Meu Deus, pergunta difícil. Ué, é um problema? Qual é o tema da sua monografia, menina? É de que forma as marcas usam o passado para conquistar o presente. E eu vou trabalhar isso usando realmente o exemplo da Coca, entendeu? Tá, e aí, como é que é o caminhar metodológico para você conseguir comprovar isso? Demonstrar minha metodologia. Isso? Yes. Obrigada. Eu vou usar assim, dois tipos de pesquisa, a qualitativa e a quantitativa. Primeiro eu juntei assim, um monte de dados realmente dos autores, né, da área de publicidade mesmo, então Kotler, Keller, usei Acker também, Schmidt e alguns contemporâneos também. Então primeiro eu reuni todas essas ideias, realmente contextualizei tudo que eu consegui ali sobre realmente as marcas, sobre a nostalgia em si como ferramenta, né? E em segundo plano, eu vou fazer uma pesquisa mesmo para eu pegar dados contemporâneos, né, do dia a dia mesmo, sobre essas duas marcas, que é Coca e Mac, que eu vou trabalhar mais assim. Então eu pretendo fazer uma pesquisa realmente para ver a quantidade das pessoas, né, divulgar realmente para todo mundo fazer, porque eu quero saber realmente esses dados nos dias de hoje, né, o quanto que a nostalgia afeta as pessoas nos dias de hoje, no caso ligados a Coca e o Mac. Mac e McDonald's. Isso. McDonald's, porque Mac parece que é o Mac... A Mac da maquiagem, né? Não. McDonald's e Coca-Cola. McDonald's e Coca-Cola. E, não por acaso, duas marcas americanas. Interessantíssimo. Voltando à questão da nostalgia, da publicidade aplicada, direcionada a resgate de memória, a gente observa outras marcas que usam a nostalgia. A gente pode citar aqui, por exemplo, a Granado, que tem inclusive como seu grande diferencial se manter, né, com uma identidade visual de décadas e décadas passadas. Temos também a Casas Pernambucanas, que inclusive reeditou um comercial dos anos, não sei se 50 ou 40, não me vem assim exatamente
A Década no Ar, reeditou recentemente por essa questão do resgate da nostalgia. Por que não sei se você já chegou a esse momento, né, do teu trabalho. O que você acha das marcas que se apropriam da nostalgia e que, para isso, você tem que ter o quê? Um capital de memória, né, de marca. Você tem que ter décadas para trás de história para você poder se apropriar disso. Por que você acha que as marcas fazem isso? Essa questão do revival, do trazer elementos de campanhas lá de trás para o momento do tempo presente. Qual é a intenção delas? Eu posso estar errada. Por que as marcas fazem isso? Porque no seu estudo você está caminhando, fez algumas leituras, eu acho que você já pode fazer algum juízo de valor. Vamos lá. Embora não seja, né, aconselhável, mas a gente está aqui batendo papo. Tá. Eu acho que as marcas fazem isso, primeiramente, porque para realmente resgatar, talvez, um público antigo, assim, que não realmente seguiu com ela ao longo dos anos. Faz sentido? Faz sentido. Não, eu tô fazendo, você me entendeu. Eu entendi. Ah, então tá. Faz sentido e eu entendi. Ai, que bom. Então, primeiro, eu acho que é isso. E segundo, também, eu acho que usando as marcas, né, usando realmente a nostalgia como ferramenta, né, eu acho que as pessoas possam dissipar isso para as outras pessoas. Por exemplo, nas redes sociais. Por exemplo, se eu sou aqui da geração Z e se eu ver o relançamento de uma Barbie que eu brincava quando eu era criança, eu posso muito bem falar para minha melhor amiga, tipo, olha aqui, tem uma nova Barbie que não é nova, que a gente brincava quando a gente era criança, e aí acaba realmente despertando minha memória. Então, esse ato assim, de compartilhar pode realmente beneficiar também as marcas nesse sentido, né? Você falou a palavra mágica. Compartilhar. Quer dizer, em tempos de mídias digitais, aliás, a gente está falando muito disso recentemente nos trabalhos. Em tempos de mídias digitais que reforça cada vez mais um exercício de individualidade, se você quiser que alguém compartilhe com você, você tem até mecanismos no celular, no Instagram, TikTok e tal, enfim, no YouTube, você até pode compartilhar. Mas a experiência não acontece simultaneamente, como, por exemplo, acontecia na televisão. Sim. Que quando todo mundo ficava sentado na frente, olhando todo mundo para a mesma tela, vivenciando, ouvindo a mesma campanha, ouvindo o mesmo jingle, as pessoas, inclusive, convivendo naquelas rotinas do contexto, fosse de família ou fosse também com amigos, enfim. E aí, como trabalhar a nostalgia? Porque a nostalgia vem dessa lembrança de um tempo que tinha essas questões, que tinha afeto, que tinha representação, que tinha significado emocional, né? Como as mídias digitais vão dar conta disso? Por mais que compartilhe, não há esse compartilhamento coletivo simultâneo. Não sei se também me fiz entender para você. Porque eu acho que o peso e o grande barato dessa questão da memória afetiva, ela é coletiva. Não é coletiva? A força é coletiva, mais coletiva do que individual. E essa mídia é uma mídia muito individual. Sim. Como lidar com isso? Por exemplo, como é que a Coca-Cola lida com isso? Ela veicula na televisão também. Sim. Como é que o McDonald's lida com isso? Ela também veicula na televisão. Sim. Olha só, estou criando aí uma ótima hipótese também para um trabalho acadêmico. É ou não é? Você vai analisar campanhas veiculadas em televisão ou em mídias digitais? Eu não decidi. Não decidiu? Não. É porque eu peguei duas... eu não me lembro o nome das campanhas agora, né? Mas eu peguei, a princípio, lá na introdução, assim, uma de cada. Uma foi uma que foi vinculada aqui no Brasil e sobre realmente o Natal da Coca-Cola, né? E eu peguei o comercial da televisão. Eu não peguei nada assim de mídia digital, né? Só realmente televisão. E do McDonald's eu não lembro qual que eu peguei. Mas eu acho... Eu tô confundindo. O quê? Pode falar? Pode. Não, gente, para isso, vamos lá.
O que você está confundindo? Fala. É porque no estudo de publicidade eu tinha pego uma campanha do Mac que o McDonald's, né, resgatou ali alguns personagens do McLanche Feliz, que eles divulgaram assim, né, que eles fizeram lá nos anos 80 e 90. Só que eu não me lembro agora se foi só nos Estados Unidos ou se foi no Brasil. Eu lembro que a Marcela me pontuou isso e eu não me lembro qual foi a conclusão que eu cheguei disso, entendeu? Entendi. E eu tô confundindo a minha monografia feita no início do trabalho. Mas olha só, quando você for para o campo abre várias possibilidades e várias portas. Isso é natural, isso faz parte. O importante é só você traçar um rumo. Mas vamos aqui focar, por exemplo, especificamente no caso, então, da Coca-Cola. Né? Se, de repente, você trabalhasse só mídias digitais, o que eu estou querendo trocar uma ideia com você, nesse sentido de que eu acho que perde um pouco a força na perspectiva da nostalgia, entendeu? Você imagina que uma pessoa... É porque não é nostálgico, né? É algo novo. Entendi. E aí a família realmente traz a televisão, né? Traz aquele negócio de afeto, de família reunida. Então acho super... A nostalgia está associada, talvez seja até um erro de percepção de que nostalgia é algo relacionado, por exemplo, mais a afeto. E afeto é relacionado a relações como família, namorado, marido, filho, né? E agora eu estava me vendo aqui a mente. A gente vai fazer uma campanha publicitária, por exemplo, eu vejo uma campanha publicitária nas mídias digitais. Para mim, o impacto dela, às vezes eu acho ela belíssima, mas não tem graça nenhuma porque eu estou assistindo ela sozinha. Vocês têm isso? Você tem isso também? De quando você está assistindo uma campanha que você, meu Deus, ai, que coisa linda. Aí você olha para um lado, você olha para o outro, você está sozinha no celular. Eu me lembro disso no Criança Esperança. Criança Esperança. Porque sempre passava assim, comercial, eu era pequenininha, eu tava na minha avó. Aí, sei lá o que me deu essa semana, mês passado, na verdade, que aí eu liguei a televisão, nunca ligo a televisão, e aí passou esse comercial e na hora eu lembrei assim da minha avó, e aí eu olhei pro lado, só tava sozinha, sabe? Olha que triste também, né? Não, mas eu acho que a questão que marca é essa questão da força de uma determinada mídia, né? Eu acho que é até um bom exercício para uma monografia. Como lidar com... Será que teremos gerações nostálgicas que usam exclusivamente, por exemplo, um Facebook, novo não vai usar Facebook, mas assim, um Instagram, um TikTok, vai ter nostalgia? Entendeu essa minha percepção? Eu acho que hoje tem sim essa nostalgia, mas não algo do tipo 20 anos atrás, mas sim algo que vem assim da pandemia. Por exemplo, eu tô lá rolando o feed no meu TikTok e aí eu vejo adolescentes que na época da pandemia bombaram e aí reaparecem do nada e os comentários tipo, nossa, quanto tempo eu não via, nossa, que nostalgia, nossa, isso me fez lembrar disso. De tempos realmente não muito passados, mas ao mesmo tempo passados, sabe? Então ela tá sempre presente, só muda a intensidade. Ok. E, no final das contas, nós estamos aqui fechando exatamente isso que você está falando, de que forma a nostalgia pode atingir diferentes gerações ao mesmo tempo. Você já conseguiu concluir isso no seu trabalho? Não consegui concluir ainda, fechar, né, o que eu abri, mas... Posso recalcular aqui? Pode. Você pode cortar, tá bom? Tá, não vai não, mas segue lá, fala. Sério? Sem corte? Direto, sem corte. Quem sabe faz ao vivo. Meu Deus, tá bom. Enfim, tô reformulando. Por mais que várias gerações assim tenham vivido experiências diferentes, elas acabam sendo unidas por uma única coisa nostálgica. O exemplo de novo da Coca-Cola com o Natal. O Natal da Coca existe há anos já, tipo, centenas de anos não. Mas assim, há dezenas de anos assim, e aí é nostálgico pra mim, como também é nostálgico pra minha mãe, por exemplo, que tem mais de 50. Então acaba que realmente... Quando as marcas usam isso, né, elas acabam realmente despertando ali uma memória coletiva. E, por exemplo, por mais que eu não tenha a mesma memória que a minha mãe, quando eu era criança, ela também tem a dela, que nos une por causa disso.
Eu usei muito exemplo, né? Mas é isso mesmo. Meu Deus. É legal essa questão da memória, da memória que une vocês, porque vocês têm, e aí esse é o grande barato da marca, né? Aí você faz o fechamento do ciclo. A marca Coca-Cola, embora até as campanhas, a campanha que a tua mãe tem como referencial de memória afetiva é mais antiga, e aí você tem uma mais recente, né? Uhum. Vocês são unidos, se unem nesse movimento nostálgico pela marca, Sim. pela campanha da marca, independente da estratégia que foi, da campanha que foi, seja 10, 15 anos atrás ou agora no momento do tempo presente. É legal, muito legal isso. É muito legal. Tô me amarrando. Que bom. Vamos esperar ver os resultados finais dessa sua pesquisa sobre nostalgia. Fechou. Sucesso para você. Nós encerramos aqui o nosso papo de publicitário de hoje.